Lá estamos aqui recebendo na Web Rádio SBIM Saúde e Longevidade, Carla Domingues, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Um dos programas mais exitosos no mundo, motivo de muito orgulho para o Brasil, para as Américas, referência internacional em sucesso, em combate às doenças imunopreveníveis, doenças infecciosas que são preveníveis por vacinação. Carla, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, podendo falar para a população brasileira da importância da vacinação. Pois é, a gente vem conversando aqui com vários representantes da SBIM, outros convidados, sobre o quanto a vacinação tem contribuído para o aumento da qualidade de vida, para o aumento da expectativa de vida, na redução dos índices de mortalidade, inicialmente com esforço muito grande para reduzir os índices de mortalidade infantil das crianças, né? E hoje a gente já sabe o quanto ela impacta a redução da mortalidade em todas as faixas etárias. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, rapidamente, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, um pouco da história do Programa Nacional de Imunizações. Quando foi lançado, com que objetivo inicialmente e essa expansão, porque hoje a gente tem um programa que oferece inúmeras vacinas, é um dos mais completos do mundo. Com certeza, Ricardo. Primeiro, as pessoas entenderem, né, em que contexto o Programa Nacional de Imunizações foi criado na década de 70. Nós tínhamos as doenças imunopreveníveis, né, que nós estamos falando de sarampo, de difteria, de coqueluche, de pólio, né, ainda varíola naquele momento, que eram endêmicas no nosso país. Né. Para vocês terem ideia, aconteciam em torno de 100 mil casos de sarampo e 10 mil casos de pólio todos os anos, com uma mortalidade importante. Nós tínhamos enfermaria só para cuidar dessas doenças. Então, o Ministério da Saúde chamou os consultores, né, para pensar como é que a gente poderia organizar a vacinação. Porque naquele momento, ainda no início da década de 70, a vacinação era oferecida só em alguns estados, porque mesmo vacinas que eram simples, né, da forma de produção, os estados não tinham recursos para comprar. Então, o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, faziam uma vacinação para essas doenças. E no nível nacional, você só tinha basicamente vacina de febre amarela, que era um programa nacional. Então, entendendo essa complexidade dessas doenças e que você tinha uma ferramenta que era importante para prevenir, né, e evitar esses casos e esses óbitos, o Ministério da Saúde criou, em 1973, o Programa Nacional de Imunizações. Naquele momento, foi um grande desafio, porque nós tínhamos esse cenário, né, de alguns estados terem vacinas e outros não, de conseguir levar a vacina para os 5.700 municípios brasileiros. Mas, naquele momento, só era possível pensar em levar as vacinas para as crianças, porque elas, efetivamente, eram o grupo que tinha mais risco de adoecer, ter complicações e óbito pelas doenças evitadas por vacinação. Então, foi criado esse programa, né? E você, naquele momento, o calendário nacional era composto de 4 vacinas, a BCG, que protege para tuberculose grave, a DTP, que é a vacina para tétano, para difteria e para coqueluche, o sarampo e a pólio. Mas, naquele momento, já foi um grande avanço, né? Porque nós conseguimos fazer com que toda criança brasileira que morasse nos grandes centros ou nas localidades de difícil acesso conseguissem ter acesso à vacina. Com isso, nós conseguimos aumentar a cobertura vacinal, né? O que é a cobertura vacinal? É a medida que o Ministério da Saúde tem para avaliar se as crianças foram vacinadas ou não. Então, se eu tenho 1.000 crianças para vacinar, eu vacinei 900, então a minha cobertura vacinal é de 90%. Então, é esse indicador que nós utilizamos para avaliar se as crianças estão tendo acesso à vacina. Com isso, nós conseguimos aumentar a adesão ao programa, conseguimos vacinar, aumentar essa cobertura vacinal ao longo dos anos, né? No início começou com 50%, chegando agora na década de 2000 a 95%, que é a meta preconizada para o Ministério para a maioria das doenças. O que aconteceu quando a gente conseguiu fazer essa elevação das coberturas vacinais? Nós conseguimos eliminar e erradicar as doenças. Aquele sarampo, né, que matava mais de 1.000 crianças, que acometia mais de 100 mil, deixou de existir. Poliomielite, né, que acometia
mais de 10 mil crianças, e muitas tinham sequelas para toda a vida, tendo que usar próteses, cadeira de rodas. Infelizmente, muitas faleciam. Isso deixou de ser o cenário nacional. Então, hoje nós temos mais de 30, quase 30 anos, né? Agora, o último caso de pólio foi em 1989, e agora, né, são 29 anos sem pólio no nosso país, graças a essa grande ação de vacinação. Em 2016, o Ministério da Saúde recebeu a certificação da eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas, infelizmente, por pararmos de vacinar adequadamente, fazer com que as coberturas vacinais abaixassem, o sarampo voltou a circular no nosso país. Hoje nós já estamos com mais de 1.700 casos da doença, 10 óbitos em criança, né? 10 crianças faleceram de uma doença que poderia ter sido evitada com vacinação, né? E já estamos com sarampo sendo transmitido em 8 estados brasileiros. Então, nós precisamos garantir a vacinação de todas as crianças com elevada cobertura vacinal, porque só dessa forma nós vamos evitar que essa doença se espalhe e que volte a acontecer num número elevado e, principalmente, evitar os óbitos nas crianças brasileiras. Pois é triste demais a gente imaginar que vidas foram interrompidas por uma doença que poderia ter sido evitada, né? Por um simples gesto que é a vacinação. Você está coordenando o programa há quanto tempo? Eu estou desde 2010. São 8 anos, desculpem, são 8 anos já à frente do Programa Nacional de Imunizações. E você é enfermeira? Não, eu sou socióloga. Com formação em saúde pública, né? Então eu tenho mestrado, doutorado em saúde pública, e a minha militância a vida inteira foi na área de saúde pública, na gestão de programas, né? E no sentido de, sou epidemiologista, né? Trabalho com esses números, com coberturas, com tendências, no sentido de pensar como que nós podemos formular políticas públicas para realmente aumentar o acesso da população aos produtos ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Então isso é muito interessante, né? Porque reúne profissionais de diversas formações que têm como foco comum o estudo, a compreensão das imunizações, das doenças infecciosas, da epidemiologia, né? Para que juntos desenvolvam ações que venham a ajudar a população a ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. A gente tem que pensar que o Programa Nacional de Imunizações, né, daquele que foi criado na década de 70, que era só para crianças, hoje é um programa que envolve o adolescente, né? Para as crianças nós temos 14 vacinas no calendário nacional de vacinação, 8 vacinas para os adolescentes e para o adulto e 5 vacinas para os idosos. Portanto, não é possível, com um programa que tem essa capilaridade, falar somente de pediatras e de enfermeiros. Nós temos que ter uma equipe multiprofissional para dar conta dessa diversidade que é a população brasileira. Entender esse contexto, entender que em cada momento da vida existe uma vacina específica para a população. E nós temos que pensar como que nós temos que atingir essa população, não só mais as crianças, né? Um adulto ainda tem resistência à vacina, desconhece muitas vezes que tem vacina para a sua faixa etária. Quando nós falamos de idosos, muitos idosos têm medo de vacina, achando que vacina vai prejudicar a sua saúde, quando é justamente o contrário. As vacinas vão beneficiar com que esse idoso aumente a sua qualidade de vida, porque ele vai deixar de adoecer, ter complicações e também ao óbito, né? Tanto a criança quanto o idoso são os dois extremos da vida que são mais beneficiados com as vacinas, porque seu sistema imunológico da criança ainda não está completamente desenvolvido, e o do idoso, com o passar do tempo, ele vai perdendo as suas características de capacidade de reação quando ele tem contato com um vírus ou uma bactéria. Então, é desta forma que este adulto, também esse idoso, pode ser protegido, porque ele, ao receber a vacina, né, ele vai ter condições de reagir, né, desse sistema imunológico ser ativado e ele ser protegido contra muitas doenças. Para você ter ideia, a pneumonia é a principal causa de morte na faixa etária do idoso. E ela pode ser prevenida com vacina. Então, nós precisamos trabalhar isso com o idoso, né? A vacina de influenza também está disponível no SUS, né? E nós podemos garantir que esse idoso tenha uma maior qualidade de vida recebendo vacina. Então, vacina é um mecanismo de proteção, de cuidado com a saúde e, principalmente, de longevidade, né? O tema que nós estamos discutindo cada vez mais quando se fala em vacinas, né? Não só
só pensar na proteção infantil, mas de como é que nós podemos fazer com que nós tenhamos uma vida longeva, né, cuidando da sua saúde e principalmente chegar nessa fase com qualidade de vida. E é isso que a gente quer, né? Porque não adianta chegar aos 80 anos doente numa cama. Nós temos que chegar com 80 anos fortes e saudáveis. Perfeito, é isso mesmo. Hoje, quantas vacinas o Ministério da Saúde oferece nas unidades básicas de saúde? Nós temos hoje 19 vacinas disponíveis nas unidades de saúde, nas unidades de saúde, mas hoje o PNI oferece em torno de 45 imunobiológicos, porque nós oferecemos ainda soros, nós ainda oferecemos outras vacinas que não estão incluídas nas unidades básicas de saúde, né? Hoje nós temos 37 mil postos de vacina que oferecem as vacinas do calendário, mas ainda nós temos os centros de referência de imunobiológicos especiais, para aquela população vulnerável, que é pessoas que têm tratamento de câncer, pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm algum problema imunológico, pessoas que têm eventos adversos graves à vacina, se precisam tomar vacinas especiais. Então, ainda são ofertadas outros imunobiológicos para essa população nesses CRIs, né, nesses centros de referência de imunobiológicos especiais. Então, ao todo, são ofertados 45 produtos pelo Programa Nacional de Imunizações. Isso significa 300 milhões de doses adquiridas todos os anos, a um custo de 4,7 bilhões de reais. Então, demonstrando que a prioridade do Ministério da Saúde é na prevenção e no cuidado da saúde da população. Perfeito. É um número assustador, né? Quando a gente fala, o Brasil traz isso para a gente, né? Mais de 200 milhões de habitantes, um país em condições de extensões continentais. Eu queria até te pedir para explicar um pouquinho, porque existe uma diferença entre a ação de saúde pública e a ação da proteção individual. E são ações complementares, não é isso? Nenhum programa de saúde pública no mundo consegue oferecer todas as vacinas disponíveis para toda a população. Isso não daria nem em termos de produção de imunobiológico, não é isso? Para atender uma demanda, a gente está falando. Explica um pouquinho como é o critério, para quem está nos ouvindo poder entender como é que é feito o estudo. É complexo, eu sei disso, mas se você puder explicar de forma simplificada, para quem está em casa entender quando é que uma vacina entra no Programa Nacional de Imunizações, a necessidade de saber que se você está inserindo essa vacina lá, você precisa manter essa vacina no programa, então não adianta colocar hoje e tirar amanhã, porque isso não vai gerar o resultado de saúde pública que se espera. Como é que isso se dá? Eu acho um ótimo ponto, né, para que nós possamos esclarecer para a população da importância de como se faz essa definição do que entra e o que não entra no Programa Nacional de Imunizações. Então, acho que primeiro é entender qual é a diferença do público e do privado, né? Quando nós estamos no consultório médico, né, o médico diante do seu paciente, ele vai olhar a situação individual daquele paciente. Qual é a situação, aonde ele mora, qual é a sua condição clínica, que possivelmente ele vai recomendar vacinas que não estão, inclusive, no setor público. Quando nós definimos uma vacina para o calendário nacional de vacinação, nós temos que olhar o coletivo, né? Quanto de benefício aquela vacina vai trazer para a população brasileira como um todo. Nós estamos falando de recursos públicos, né? Nós falamos que a vacina é gratuita, mas ela tem um custo, ela sai dos nossos impostos. Então, nós temos que reverter esse dinheiro, né, que é gratuito para o indivíduo, mas ela tem um custo para a sociedade. Então, como que eu transformo esse dinheiro, esses 4,7 bilhões que são investidos, em melhoria de vida para a população em geral? Então, para se definir isso, nós temos que ter critérios, né? Então, não é qualquer vacina que vai ser colocada no Programa Nacional de Imunizações. Nós temos que pensar, aquela vacina, né, que foi colocada no mercado, né, ela passou por vários processos de validação de qualidade, ela tem um registro na Anvisa, né, porque também uma vacina para ser vendida no país, né, ou ser comprada pelo setor público, ela tem que ter toda essa validação de segurança e eficácia. Mas não basta somente isso, né? Então, ela não basta ter dados que demonstram que essa vacina é eficaz, né? Que ela protege o indivíduo, né? E que ela também é segura. Então, como ação de saúde pública, eu tenho que olhar aquela vacina, né?
ela é um problema, que ela vai proteger a população, mas é um problema de saúde pública. Então, eu tenho muitas pessoas que adoecem e morrem daquela doença. Então, aí já sai do nível individual, não é mais eu olhando para o meu paciente, é eu olhando para a sociedade. Então, aquela sarampo, né, como eu dei o exemplo, matava adoecia 100 mil pessoas por ano, mais de 1.000 morriam. É um problema de saúde pública importante? É. Então, é o primeiro critério. Segundo critério, existe vacina disponível para colocar no mercado, para que o Ministério possa comprar e distribuir, como eu falei, desde aquele início lá, que alguns estados conseguiam comprar e outros não. Então, o Ministério vai conseguir ter um produtor capaz de ofertar essa vacina para a população que vai ser recomendada. Como você disse, não adianta começar uma vacinação e no ano que vem interromper a vacinação, porque não existe produtor capaz de entregar vacinas. Nós estamos falando de um país continental. São 200 milhões de brasileiros, são 3 milhões de crianças que nascem todos os anos. Então, eu tenho que olhar tudo isso. Então, nós temos que pensar que, desse grupo que está adoecendo, qual é a faixa etária que mais adoece, que mais morre? Então, se eu tenho uma doença que acomete a infância, eu tenho que pensar na vacinação para aquela idade. Mas mesmo nessa infância, é todas as idades? É as crianças do momento que nascem até os 9 anos de idade? Não. Possivelmente é alguma faixa específica. Então, geralmente, a criança, a maior incidência, né, a maior ocorrência de casos é nas crianças no início da vida, de 2 até 1 ano de idade. Então, é este público que vai ser vacinado. Então, como ação de saúde pública, eu tenho que olhar esses fatores. Se a doença impacta muito no perfil de morte e mortalidade da população, mas principalmente, né, aonde é que essa população está adoecendo, né? Outro exemplo que a gente pode dar, febre amarela. Febre amarela não ocorre em todo o país. Então, ocorre em algumas regiões. Então, mas para algumas regiões eu tenho que vacinar toda a população, não só mais crianças. Então, eu tenho que vacinar dos 9 meses até os 60 anos de idade. Então, para essa vacina, eu tenho que ter outra estratégia, que não mais olhar aquela faixa etária específica, mas a região. Aonde acontecem os casos de febre amarela, eu tenho que direcionar a vacinação para aquela região. E a outra região, como o exemplo do nosso país, a região Nordeste, não existe caso de febre amarela. Então, nessa região, eu só vou vacinar o viajante, aquelas pessoas que se deslocam para a área de risco. Então, é esse contexto que o Ministério tem que olhar. Seja, se é uma doença que afeta toda a população brasileira e qual é a faixa etária que mais é acometida, então eu vou direcionar um programa para aquela faixa etária, ou se é uma doença que acontece de forma regional e ela também acontece em todas as faixas etárias. Então, é isso que a gente tem que colocar. Para isso, a epidemiologia, né, que é a área que vai estudar esse perfil do comportamento das doenças, vai nos auxiliar na indicação da melhor estratégia para que essa vacinação, que nós chamamos de ser custo-efetiva. Então, eu vou ter um custo na aquisição da vacina, mas ela vai ser efetiva, porque ela vai reduzir o número de casos, o número de óbitos, o número de dias perdidos das pessoas que se deslocam para os serviços quando ficam doentes, aquele período que a mãe tem que deixar de trabalhar para cuidar do seu filho, o custo do tratamento. Então, tudo isso é analisado para se definir que aquela vacina, o dinheiro empregado, né, da sociedade, vai ter um investimento adequado e aquele dinheiro vai se transformar em benefício para a saúde da população como um todo. Um exemplo também bastante interessante é a vacinação contra o HPV, né? O Ministério fez todo um esforço para inserir essa vacina tão importante na prevenção do câncer do colo do útero, mas não somente do câncer do colo do útero, de outros tipos de câncer relacionados à infecção pelo HPV. Hoje já expandiu, começou com meninas e hoje expandiu para meninos, pessoas com HIV, AIDS, população. Fala um pouquinho sobre essa vacinação tão essencial e tão importante, porque a gente sabe que países que já vacinam há 10 anos, por exemplo, estão colhendo os resultados agora de redução nos índices de infecção por HPV, de verrugas genitais e do próprio câncer do colo do útero, porque começou se vacinando meninas primeiros, né? Mas já se percebe, inclusive, a redução de verrugas genitais em meninos também, né? E a importância de ambos os sexos se vacinarem. É uma vacina cara na rede privada, é uma vacina que está na rede pública gratuitamente. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente. Quando a gente fala que está gratuito, a Carla destacou isso aqui.
Não existe a gente tem um Banco Central que emite dinheiro, mas assim, não existe dinheiro saindo da mágica, né? Faz surgir. Quem gera esse dinheiro são os impostos, são os cidadãos. Então, isso é um retorno que o governo dá para o cidadão a partir de todo esse movimento. E quando a gente recebe lá gratuitamente, quer dizer, é muito bom porque é o retorno garantido desse investimento. E quando há uma exceção e a gente não vai vacinar e se perde uma vacina, o cidadão está perdendo duas vezes, porque ele está deixando de se proteger e é o dinheiro público que foi investido que não está alcançando o alvo porque a população deixou de vacinar, né? Acho que essa é uma ótima colocação, né? Entendemos, né, que quando se fala assim, o Brasil cobra muito imposto e eu não sei aonde está meu dinheiro. Esse é um ótimo exemplo de onde foi o seu dinheiro, né? Na compra de vacinas que vão beneficiar não só você individualmente, mas toda a coletividade, porque também esse é outro exemplo importante. Quando o Ministério da Saúde define um grupo específico, e nós vamos falar do HPV, nós temos e se eu tiver elevadas coberturas vacinais, quer dizer, se eu definir que eu vou vacinar 1.000 meninas e eu vacinei 800, eu tive uma cobertura de 80%, isso significa que aquela população está devidamente vacinada. O que acontece quando eu tenho elevada cobertura vacinal? Eu tenho uma imunidade coletiva. Então, aquele vírus ou aquela bactéria passa a diminuir a sua circulação na comunidade. Então, indiretamente, a população que não foi beneficiada pela vacinação vai estar protegida indiretamente. Então, a vacinação, ela também tem essa função social dela. Como não é possível vacinar todo mundo, né? Você não tem nenhum laboratório que seja capaz de produzir a vacina para todo mundo, você tem que escolher aquele grupo que tem mais risco de adoecer e ter complicações, mas se ao mesmo tempo eu vacino aquele grupo bem vacinado, né, se eu tenho elevada cobertura vacinal, eu estou indiretamente protegendo aquele outro grupo que não foi vacinado. O exemplo da vacina HPV, ela é recomendada pelo laboratório produtor para ser utilizada da população de 9 a 26 anos, né, para os meninos e de 9 a 45 para as mulheres, né? O que você vê? Quer dizer, aonde, como ação de saúde pública, aonde vai ter maior impacto se eu vacinar um grupo e você vai ter esse efeito coletivo, esse efeito que nós chamamos de rebanho. Então, quando você escutar falar efeito rebanho, não é vacinação de gado. É vacinação da população, né, no sentido coletivo, né? Então, quando eu tenho esse efeito coletivo? Quando eu vacino muito bem as meninas e os meninos, né? Então, o programa, lá em 2014, né, olhando a epidemiologia, né, como era o perfil epidemiológico das pessoas que adoeciam com HPV, se identificou, né, que as meninas, as mulheres, tinham maior risco de ter câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é a terceira causa de mortalidade das mulheres, né? Na região norte é a primeira, né? E se nós vacinarmos adequadamente as meninas, nós vamos estar evitando 5.000 casos de óbitos por ano e 5.000 casos novos de câncer do colo do útero. Então, vocês vejam a gravidade dessa doença. Então, se nós não podíamos ter vacina para todo mundo naquele momento, quem que a gente tinha que priorizar? As mulheres, porque elas eram realmente que tinham a principal causa de mortalidade pelas inúmeras doenças que a vacina contra o HPV pode proteger. Então, se iniciou com as meninas. À medida que se foi avançando o programa, foi vacinando as meninas, foi possível, né, o Ministério agregar outros grupos. Então, hoje, nós não falamos mais de proteção contra o câncer do colo do útero, nós falamos de proteção do câncer do colo do útero para as mulheres, mas também falamos da prevenção contra o câncer de pênis, de ânus para os meninos, falamos da proteção das verrugas genitais para ambos os sexos, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, e hoje, o câncer de garganta e pescoço é uma das principais causas de mortalidade da população adulta. Se nós não fizermos nada e não vacinarmos esses adolescentes, daqui a 25 anos vai ser a primeira causa de mortalidade da população adulta. Vocês vejam o tamanho da importância dessa vacinação. Então, nós
poderemos ter uma geração livre do câncer do colo do útero, do câncer de pênis, do câncer de ânus, do câncer de cabeça e pescoço, né, das verrugas genitais. Então, à medida que você amplia a possibilidade de vacinar mais grupos, você amplia também a possibilidade de proteger para as mais doenças. Então, é isso que o Ministério também avalia. A hora que eu consigo ter mais condições de adquirir um número de vacinas maiores, eu posso olhar agora que outros grupos poderão ser beneficiados com a vacina, além só das mulheres. E foi nesse olhar, né, à medida que o laboratório teve capacidade de produzir mais vacinas, de poder olhar outros grupos que possam ser beneficiados com essa vacina. Então, é importante que os pais entendam, né, que vacinar o adolescente hoje, ele vai ter uma vida saudável no futuro. Nós estamos falando, né, de doenças que vão ter sequelas irreparáveis para toda a vida. Todo mundo sabe qual é o sofrimento de ter uma mãe com câncer na sua família, nessa idade de 40, 60 anos, na sua idade produtiva. Muitas mães dessas não vão ao casamento dos seus filhos, não vão ver os seus netos, porque poderiam ter sido evitados com uma vacinação. Então, essa geração que nós estamos falando agora, né, desde 2014, vai ser uma geração que poderá ser beneficiada com essa vacina. Então, esse mesmo cuidado que o pai tem de levar a criança para vacinar, tem que ter com o adolescente, né, porque ele pode ser beneficiado com a vacina HPV, com a vacina meningite. Se ele não teve as 2 doses para sarampo, ele pode receber a 2ª dose nessa faixa etária. Então, é preciso que nós entendamos que existe um calendário para a criança, mas existe um calendário para o adolescente e para o adulto e para o idoso. Então, em qualquer momento da sua vida, você deve comparecer ao posto de saúde, porque deve ainda ter alguma vacina que você não recebeu e que você ainda tem a chance de complementar a sua caderneta e ter uma vida saudável. Perfeito. Então, é o velho ditado, né? Prevenir é sempre muito melhor e mais barato do que remediar, né? Porque você evita os riscos que você não sabe exatamente quais são, né? Quem vai ter que internar, quem vai morrer por uma doença que pode ser prevenida. Carla, às vezes a gente ouve, né? Se fosse importante, se fosse bom mesmo, estaria no posto de saúde, as pessoas colocam. Não é porque uma vacina ainda não chegou no posto que ela não é importante, não é isso? E não é porque ela só está lá numa clínica privada, por exemplo, que ela é melhor ou pior. Não existe isso, porque você até colocou antes, toda vacina para ser comercializada, para ser indicada no país, ela tem que passar por uma série de estudos, inclusive pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que pode acontecer é uma questão temporal ou de avaliação de custo-efetividade, custo-benefício, e não ter chegado ainda no posto de saúde, não ter tido tempo para isso, ou até demorar mesmo, porque não é o foco da saúde pública ali, aquela vacina, né? Nós temos que pensar que toda vacina ela é fundamental para o indivíduo. Então, se a pessoa tem recurso financeiro, ela deve completar o esquema olhando hoje o calendário da SBIM, né, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Geriatria. Então, lá você tem um calendário completo, com todas as vacinas que são ofertadas, seja na rede pública ou seja na rede privada. Então, se a pessoa tem recurso financeiro, ela deve sim buscar essas vacinas, porque no nível individual, na saúde individual dela, ela vai estar protegida. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Que, da mesma forma, né, como você investe em impostos, você paga os impostos e o governo vai te devolver com vacina, no seu nível individual é a mesma coisa. Quer dizer, ao invés de se comprar um casaco, um sapato caro, vamos investir na sua qualidade de vida, ter umas vacinas que a rede privada também oferece. Agora, nem todas as vacinas vão poder ser ofertadas no nível público, porque possivelmente ela vai ter uma proteção individual, né? Eu tenho pouquíssimos casos daquela doença, mas infelizmente aqueles pouquíssimos casos pode ser você, né? Então, por isso a necessidade, se você tem algum risco, dependendo de onde você mora, se você tem alguma doença de base, uma doença que te predispõe a algum fator, possivelmente você deve receber alguma vacina adicional. Então, é isso que o médico vai avaliar, né? Isso pode não ser um problema de saúde pública para
essa vacina se justificar para você investir o recurso público naquilo. Mas no nível individual, ela pode sim ser recomendada. Então, quando o teu médico te recomendar uma vacina e avaliando a sua condição clínica, avalie se não vale a pena você investir um pouco do seu recurso financeiro para receber aquela vacina. Por isso você tem um calendário público e privado. Eles são complementares, eles não são antagônicos, né? Eles não divergem. Então, o público ele tem as vacinas que são de interesse público, de interesse da sociedade, e as vacinas da clínica privada, elas são do interesse individual. Então, é uma ação complementar. Não há competição. Perfeito. E quais são as perspectivas agora, já que a gente está falando do programa? O programa cresce, é impressionante como vocês conseguem isso. E quais são as perspectivas? O que a gente pode esperar aí pela frente? Eu acho nesse momento, Ricardo, assim, hoje todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde estão contempladas no calendário de vacinação. O nosso calendário não deixa de desejar nenhum país desenvolvido hoje, né? Então, ele é parecido com o calendário dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França. Então, mostrando a responsabilidade, né, do Estado brasileiro, aí nós não estamos falando de partido, né? Nós estamos falando do Estado brasileiro de estar priorizando a vacinação como uma ação importante, estratégica do Ministério da Saúde. Neste momento, a nossa preocupação não é expandir mais o calendário. Nós, sim, fazer com que as coberturas vacinais se elevem, né? Nós precisamos fazer com que a vacina se transforme em vacinação, né? Então, hoje nós temos as vacinas disponíveis nos postos de saúde. Nós precisamos demonstrar para a população da importância dela ser vacinada, fazer com que crianças, adolescentes e adultos compareçam aos postos de saúde e realmente sejam vacinados. Então, nós estamos nesse momento não mais de ampliação do programa, e sim de buscar a adesão da população, a população entender a importância da vacina e que ela compareça ao serviço de saúde. E dessa forma, nós tenhamos elevadas coberturas vacinais, não só em crianças, mas em adolescentes, adultos e idosos. Perfeito. Muito obrigado, Carla, pela sua participação. Uma honra recebê-la aqui. E a gente espera que o recado fique claro para todo mundo. E que tem dúvidas, não deixe de procurar o site www.sbim.org.br, familia.sbim.org.br. E o Ministério da Saúde também tem um blog muito bacana, que é o Blog da Saúde, não é isso? Isso. Que você pode buscar com todas as informações sobre campanhas. Lembrando que as campanhas são momentos especiais para lembrar da vacinação, mas essas vacinas continuam disponíveis nos postos de saúde fora das campanhas, né, Carla? Não deixe de ir. Se perdeu a campanha, é importante ir na campanha porque tem todo um processo ali de atendimento. Mas se não deu para ir de qualquer forma, vá, não deixe de vacinar. E busque a informação, tem dúvidas, mande e-mail para a gente. No site da SBIM você tem o canal direto de comunicação, teremos o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a parceria com a SBIM, né, para reforçarmos a importância da vacinação da população brasileira. Como você colocou, além do site da SBIM, tem um site do Ministério da Saúde. Nós atualizamos todas as informações, estamos com informações quentíssimas, né, falando da importância da vacinação. Estamos hoje trabalhando com o WhatsApp, informando e esclarecendo sobre os fake news, né, as falsas notícias que estão circulando na internet, que estão fazendo com que a população fique insegura e com medo de vacinação. Então, é um momento que nós estamos trabalhando na qualidade da informação para que nós possamos demonstrar que as vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde, também pela rede privada, são seguras, são eficazes e que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população brasileira e principalmente fazermos com que nós cheguemos, né, na fase adulta, saudáveis e que nós possamos envelhecer cada vez mais, né, podendo aproveitar a nossa vida com qualidade de vida e vacinados. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado.